Aprendendo com as mulheres da Bíblia. O Espírito de Deus nos orienta como servas líderes. Hoje vamos falar sobre Febe. O envio de correspondências no primeiro século da era cristã era um dilema. Os navios eram desenvolvidos para transportar mercadorias em vez de passageiros. Os mares eram turbulentos e o despacho muitas vezes era interrompido durante o inverno. Como Paulo faria que sua carta enviada de Corinto chegasse aos cristãos em Roma? Febe foi uma emissária que fez essa longa e lenta viagem. Imagine-a sentada com os outros enquanto a epístola era lida em voz alta na reunião da congregação na casa de Priscila e Áquila. Quando o leitor se aproxima do final da carta, chegava as palavras que recomendavam para aquela congregação. Delas, a primeira coisa que aprendemos sobre Febe é que ela era uma diaconisa na igreja em Cencreia, um subúrbio em Corinto. O termo grego é diáconos, de onde se origina a palavra diácono. A função de um diácono era a de serviço. Lembre-se de que no início do livro de Atos, as murmurações de descontentamento haviam irrompido entre os cristãos de Jerusalém. Os cristãos de fala grega reclamavam que os cristãos de fala hebraica estavam discriminando as viúvas gregas na distribuição diária. Atos capítulo 6, versículo 1. A palavra grega, aqui traduzida como distribuição, é diaconia. A distribuição de comida para os necessitados era um aspecto de diaconia. No entanto, as tarefas e responsabilidades de um diácono provavelmente incluiu mais do que apenas atos de serviço. Lembre-se de que Estevão e Filipe estavam entre os 7 indicados para garantir que as viúvas gregas recebessem comida. Nos versículos imediatamente seguintes à indicação a esse serviço, Estevão é descrito como cheio de graça e poder. Realizava milagres e sinais entre o povo. Atos 6, versículo 8. Ele estava nas ruas ou no mercado pregando e curando com o poder advindo de Deus. Em meio a esse empolgante ministério, Estevão foi levado diante do Sinédrio. Lá pregou um sermão que o levou diretamente ao seu martírio por apedrejamento. Atos 7, versículos 59 e 60. O diácono Estevão era ativo em muitas formas de ministérios. O diácono Filipe também era um evangelista ativo. A perseguição em Jerusalém havia levado muitos cristãos para fora da cidade. E Filipe foi para Samaria, onde as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava. Deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Atos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Obviamente, o tratamento ministerial ligava a posição de diácono a muito mais do que alimentar viúvas. Quando voltamos às epístolas de Paulo, vemos que o apóstolo usou a palavra diáconos para descrever 5 pessoas. Primeiramente, usou para descrever o seu próprio ministério. Efésios capítulo 3, versículo 7. Ele também a usou para descrever o ministério de outras 4 pessoas: Timóteo, Tíquico, Epáfras e Febe. Seja o que for que Paulo e os outros 3 homens faziam no ministério, é provável que Febe também o fizesse na igreja em Cencreia. Perceba que Paulo não o chama de diaconesse, o feminino de diácono. Ele usou diáconos, o mesmo título usado para si mesmo e para os seus outros 3 cooperados masculinos. Se Paulo não faz distinção entre os ministérios de diáconos, homens ou mulheres, porque ao longo da história da igreja, muitos outros sistematicamente o fazem, talvez o fator mais significativo nos últimos 400 anos possa ser traçado a uma fonte que pode surpreendê-lo: os tradutores da Bíblia. Alguns tradutores da Bíblia permitem que suas próprias inclinações influenciem suas escolhas de palavras. Por exemplo, em 1608, quando o rei Tiago da Inglaterra autorizou uma nova tradução da Bíblia, King James, os tradutores insistentemente traduziram
diáconos como ministro para os homens, mas como serva para Febe. Embora não conhecemos toda a amplitude das tarefas que um diácono do primeiro século cumpria, podemos dizer que era uma função que descrevia pelo menos parte do ministério de Febe, nos mesmos termos usados para descrever parte do trabalho de Paulo. Febe foi identificada por Paulo como diáconos e como prostates. Nossa tradução a chama de grande ajuda. Quando ele apresenta aos cristãos romanos, primeiramente a descreve como diácono e depois diz que ela é de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Romanos capítulo 6, versículo 2, ênfase adicionada. Em grego, a expressão grande ajuda é um substantivo. O erudito bíblico e léxico ágrafo Taine define que o primeiro significado de prostates é uma mulher colocada acima de outros. É a forma feminina de um substantivo que descreve um líder. Até mesmo o conservador erudito bíblico Charles Hale, que ensinava que o papel da mulher na igreja não é de liderança, reconheceu que prostates inclui algum tipo de liderança. Embora o substantivo feminino singular prostates ocorra somente aqui no Novo Testamento, ele deriva do verbo proesteme, uma palavra comum nas cartas paulinas. Assim, consideremos alguns exemplos de como Paulo usou outras formas da palavra em outros textos. Se for o de exercer liderança, proestimenos, lidere de forma responsável, Romanos 12, versículo 8. Honre seus líderes, proestimenos, na obra do Senhor. Os presbíteros que fazem proestotes bem o seu trabalho devem receber honra redobrada. Resumindo, parece que da forma como Paulo apresenta, Febe era tanto diácono como a líder na igreja de Cencreia. Paulo a conhecia bem e confiou sua preciosa carta aos cristãos em Roma. O reino de Deus contraria todas as ideias prevalecentes sobre liderança. Jesus investe nossa noção sobre liderança. Sua mensagem era consistentemente de que modo como as pessoas pensam sobre o poder ou domínio não é o modo de pensar de Deus. Paulo entendia, por isso pôde escrever: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Faz sentido para você que Deus escolha as coisas fracas para envergonhar os poderosos? Ou que Ele oblitere, aniquile completamente aquilo que o mundo considera importante? Paulo, então, expõe a razão para a inversão no reino de Deus, para que ninguém se vanglorie do que tem realizado. Sejam quais forem os dons que Febe trouxe à igreja em Cencreia, ela estava lá como serva de Deus. Não há espaço para vanglória, é servindo que lideramos. A liderança vem de baixo, não de cima. O Espírito de Deus chama mulheres à posição de liderança na igreja atualmente. Isso depende tanto quanto da condição ministerial. Com relação à mulher, ela tem os dons necessários para o ministério, ela tem paixão, visão, temperamento e iniciativa para isso. Com relação ao ministério, é de um tipo que ela pode usar seus dons e paixão a serviço de Cristo. A condição do ministério é ideal para os dons que Deus lhe conferiu. Acima de tudo, ela tem humildade para saber, seja lá o que for que Deus realize por meio do serviço dela, é no fim das contas Deus em ação? Por trás dessas perguntas, esconde-se ainda outra. Ela vê o ministério como uma posição para servir ou para dominar. No reino reverso de Deus, somente quem possui o coração de servo encaixa-se para a liderança. E isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres na liderança. Pense sobre Febe, ela era diáconos, uma ministra com coração de serva. Era também prostates, alguém que Deus capacitou para estar diante de outros como líder. Ambas as qualificações são necessárias ao ministério. Somente com o coração de servas podemos ficar à frente de outras pessoas e liderá-las.